Olá, queridos amigos desse nosso curso do Livro dos Espíritos, Allan Kardec Rio Preto. É um prazer estarmos juntos, hoje dando continuidade ao estudo do livro 2. Estamos no capítulo 8, que fala sobre emancipação da alma. A gente já viu sobre o sono, sonhos e emancipação da alma quando o espírito se encontra livre do pesado fardo que é o corpo físico. Hoje nós temos o item 3, que fala a respeito de transmissão oculta do pensamento, e o item 4, letargia, catalepsia e morte aparente. Vamos estudar, meus irmãos. Pergunta de número 419. Qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Já disseram que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Pessoal, estamos cansados de saber que a vida verdadeira é a vida no mundo espiritual. É lá que tudo começa, é lá que tudo tem o início de criação. Lá é a vida verdadeira. Tanto que, quando a gente começou o estudo desse capítulo aqui, Emancipação da Alma, que foi a aula passada, na pergunta 400, o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sobre as chaves. Então, gente, a gente tem que perceber que essa vida é muito passageira e a gente fica muito limitado nisso aqui. Todas as ideias, elas surgem do mundo espiritual, e conforme os espíritos estão nos mostrando aqui, a gente julga muitas vezes ter descoberto alguma coisa, ou ter se safado de uma determinada situação por encontrar uma brecha, ou a gente acha que nós fizemos uma grande coisa, quando tudo depende do mundo espiritual. Lá está a inspiração, principalmente de Deus, né? Então a gente tem que ter a humildade de entender que o Criador é o Pai. Nós participamos da cocriação, né? Nós somos co-criadores, principalmente, gente, quando a gente está bem, quando somos pessoas boas, quando estamos com intuição para fazer as coisas. Aí a gente consegue participar da criação. Do contrário, a gente está tocando a nossa vida do jeito que sempre foi, né? E essa questão do pensamento, ela é bem óbvia para a gente, né? Porque quando a gente está desencarnado ou quando a gente está desprendido pelo sono, o espírito se encontra liberto. Então ele tem acesso, por exemplo, aos arquivos do passado, os aprendizados que ele teve, ele tem acesso a uma gama de informações muito maior do que a gente tem aqui na Terra. Então, com certeza, vamos ser inspirados durante o sono, por exemplo. Na pergunta 420, os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Vamos ver a resposta. O espírito não está encerrado no corpo, como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Pessoal, é aquela transmissão de pensamento.
não pode ter sido uma transmissão física, porque eu não vi, eu não ouvi, eu estou às vezes distante da pessoa, eu não tenho uma comunicação por sinal de celular, eu não tem como explicar uma transmissão de pensamento que frequentemente acontece entre a gente. Às vezes a gente vai pegar o telefone para ligar para alguém, a pessoa já está ligando para a gente, né? Quem tem afinidade realmente com outras pessoas sabe que isso é verdade. Às vezes nem precisa olhar para saber o que a pessoa está pensando. Então é possível sim. Por quê? Porque igual a gente está vendo nessa ilustraçãozinha aqui, o pensamento ele não está saindo aqui da cabecinha, indo pelo olho e passando. Não. O espírito, ele é a inteligência, ele irradia isso ao seu redor. Quanto maior a capacidade desse espírito, maior a sua irradiação. E, logicamente, ele vai ter muito mais conhecimento das coisas que estão acontecendo. Tá? E isso é possível acontecer no estado de vigília, sim. Nós vamos estudar aí mais para frente um pouquinho, e é bastante interessante, no item, deixa eu ver se eu acho aqui, no item 7 desse capítulo mesmo, gente, dupla vista. Ali nós vamos ter uma explicação bem legal de um fenômeno, que é um fenômeno que a pessoa ela está vendo na onde ela está e às vezes lá adiante em outro lugar através da vista espiritual. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Olha o comentário de Kardec. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamento que faz duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Essa é uma questão, pessoal, que a gente tem que refletir sobre o que eu estou vibrando, o que eu estou pensando, qual é o meu painel mental. Se eu vivo negativo, pensando que as coisas vão dar errada, se eu vivo no medo, se eu vivo no desespero, se eu vivo a criticar o outro, se eu vivo a negar as coisas como elas são e não aceitá-las, eu estou emitindo pensamentos negativos que vão fazer com que eu tenha uma sintonia com espíritos encarnados com essa mesma sintonia e, logicamente, com os espíritos desencarnados que pensam como eu. Então, o pensamento é fundamental e nós devemos vigiar os nossos pensamentos no dia a dia. Será que eu fico criticando o colega de trabalho? Será que eu fico pensando mal do meu cônjuge, dos meus filhos, do meu pai, né? Será que no meu trabalho eu tô agindo de uma maneira errada? Então, esta vinculação só depende da gente. Nós temos que fazer o nosso painel mental. E a partir disso, obviamente, tanto teremos pessoas melhores que sintonizam com a gente, como vamos ficar livres de tantas doenças, de tantas coisas ruins que a mente que pensa negativamente traz para si. Pessoal, vamos entrar no item 4. Esse item 4 ele trata sobre a letargia, a catalepsia e a morte aparente. Ó, vejam que interessante é a anatomia do cérebro. Eu vou trazer aqui para vocês, tá, um esqueminha, tá, bem simples, mas aqui ele está falando assim, o esqueminha. Ó. Nós recebemos os estímulos através do olho, através do ouvido, que é a audição,
e através da percepção da sensibilidade, do toque, né? Isso de uma maneira bem simples. Todos esses estímulos chegam nessa região que chama tronco cerebral. E aí ele irradia para o córtex cerebral, que é a parte do cérebro que faz o entendimento das coisas, que faz a recordação, que faz o envolvimento de uma memória, de um aprendizado, né? Por que eu estou trazendo isso? No momento do sono, desculpa, no momento do sono, essa substância reticular aqui, formação reticular ascendente, que a gente chama, ela está inibida. Então, aquela química cerebral está provocando um mecanismo inibitório aqui no tronco que provoca o nosso sono noturno. Então, sempre que isso aqui, entre aspas, estiver desligado, eu estarei dormindo, ou, logicamente, se estiver danificado, eu estarei em coma, né? Que são algumas doenças que podem provocar lesão no tronco cerebral. Lógico, tem outras causas de coma também, que não sejam lesões no cérebro. Mas se isso aqui estiver desligado, a pessoa vai estar dormindo ou não consegue acordar. A letargia nos dias atuais é um nome que é dado a um estado físico em que a pessoa fica com os níveis de energia, de consciência diminuídos. Então a pessoa acaba por sentir uma diminuição de suas capacidades mentais e até físicas. Tá? Mas hoje a letargia ela não é considerada uma doença, é como se fosse um sintoma do indivíduo. Pessoal, vamos entender então o que é esse termo. Já vimos a letargia, vamos entender o termo catalepsia. Catalepsia, sim, pode ser considerada uma doença, é um evento que é uma condição que, na maioria das vezes, transitória, a pessoa sente isso e depois deixa de sentir, na qual o paciente apresenta uma incapacidade total para mexer os membros, a cabeça e até dificuldade para falar. É um estado de rigidez muscular, a pessoa fica dura e diminuição da sensibilidade à dor. Na catalepsia, pessoal, às vezes pode ser confundida com a morte, porque vocês pensam, ficam duro, a respiração fica afetada, né? Então, os episódios de catalepsia, eles tendem a ser rápidos, geralmente dura de 1 a 10 minutos, mas pode sim durar às vezes dias, né? A catalepsia patológica é secundária, às vezes, a doenças, né? Então, a catalepsia seria os sintomas de doenças, como a esquizofrenia, depressão, às vezes a questão do alcoolismo, abstinência de drogas, né? Anfetamina, cocaína, às vezes efeito colateral de algumas medicações fortes, antipsicóticos. Mas existe um tipo de catalepsia que todo mundo conhece, que é a catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, tá? Que é um fenômeno natural, não precisa ficar preocupado. Não sei se vocês já tiveram o desprazer de ter, mas a pessoa acorda e fica totalmente incapaz e começa a perceber que não consegue se mexer, né? Então não é uma coisa para se ficar preocupado. Ok, pessoal? Se a catalepsia tem cura, depende da causa, né? Se for alguma daquelas doenças, precisa ser tratada a doença. A catalepsia tem que ser diferenciada desse outro termo aqui, denominado cataplexia. Tá? Então a diferença entre essa é que a cataplexia é uma paralisia associada à narcolepsia. Narcolepsia, para quem não sabe, pessoal, é a doença do sono. A pessoa dorme, quer dormir o dia inteiro, tá? Um distúrbio do sono. A pessoa não dorme só à noite, ela fica com sono o dia inteiro. Qualquer lugar que encosta, dorme. Tá? E aí a cataplexia é exatamente essa perda súbita do movimento do corpo. Às vezes a pessoa até cai, né, no chão, paralisada, né? É um quadro às vezes até perigoso. Então aqui fica para a gente definir o que é hoje, pela ciência médica, esses termos, letargia, catalepsia principalmente. Vamos ver agora o que Kardec nos diz.
Então, na época de Kardec, pessoal, aqui ó, vamos pegar aí nosso livro aí. Comentário de Kardec. Aqui Kardec vai falar o que ele define por letargia e catalepsia lá na França, lá em 1856. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Pessoal, naquela época não se sabia, mas Kardec entende que é uma causa fisiológica, que o cérebro tem que estar funcionando mal, né? Igual a gente colocou naquele desenho no começo da nosso estudo, falando que quando aquela substância reticular ascendente está desligada, né, entre aspas, inibida, a pessoa vai estar dormindo, né? Então, ainda hoje se tem muitas dúvidas de como acontece a catalepsia no cérebro, como que existe esse processo da letargia, né, da própria cataplexia. Ainda não se sabe ao certo como se funciona, mesmo com todos os equipamentos, com todos os exames que a gente tem. Mas Kardec, à época, não estava errado. É uma causa fisiológica. Aí ele vai fazer um contraponto aqui. Elas diferem entre si em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo toda a aparência de morte. E na catalepsia é localizada, pode afetar uma parte ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. Ok, pessoal? Então, vejam que o entendimento da época é um pouco diferente do entendimento que se tem hoje. Embora para a gente não conta, porque aqui vai ser explicado o fenômeno espiritual. Então, meus amigos, será que eu posso ser enterrado vivo? Olha na época de Jesus como é que era. Lá em Atos do Apóstolo, no capítulo 5, versículo 5. Ananias, tendo ouvido aquelas palavras, caiu e entregou o Espírito. Logo alguns jovens vieram buscar o seu corpo e, tendo-o levado, o enterraram. Então a gente vê que naquela época, pessoal, é lógico que não tinha o desenvolvimento que hoje tem a medicina, né? Então, mesmo nos eventos aí de catalepsia ou outros eventos, às vezes que a pessoa está realmente em torpor, coma, hoje em dia, se passa por um hospital, se passa por um serviço de verificação de óbito, não tem como ser enterrado vivo, ok? A gente não precisa ficar preocupado se a gente virar tiver uma doença dessa de catalepsia. Isso aí surgiu na internet ainda esse ano, tá? E aí eles falavam que o homem teve uma parada cardíaca e foi dado como morto por Covid. E aí mostra esse vídeo em que os policiais estão tirando ele de dentro do túmulo. Isso aí tem na internet, não vou pôr o vídeo aqui, mas os policiais estão tirando um homem de dentro do túmulo aqui, tá? Vocês podem ver a cabecinha dele saindo aqui. Bom, isso aí é uma notícia falsa, a famosa fake news. Ele não foi enterrado vivo. Na verdade, o homem tinha chegado atrasado no velório do pai. E aí ele não se conformou, ele quis entrar dentro do túmulo para se despedir do pai. E aí ele ficou muito tempo lá dentro, não conseguia sair, a polícia veio ajudar. Isso não teve nada a ver com o Covid, foi muitos anos atrás. Mesmo assim, o pessoal fazendo das suas com as fake news. Então, cuidado, né, gente? Se a gente vive ouvindo notícias da televisão, se a gente fica passando o WhatsApp para frente, nós podemos estar pecando, sim, porque passar notícia falsa não deixa de ser um pecado, porque eu estou querendo mal o próximo. Então, se eu passar a notícia verdadeira e de preferência, né, notícia positiva, mensagem legal, é lógico que eu vou estar praticando a caridade, aí é o contrário. E aí cai naquilo que a gente estava falando do pensamento, nós vamos estar mais equilibrados.
Então, finalmente chegamos à pergunta de número 422. Vamos estudar letargia, catalepsia, morte aparente, finalmente, pessoal. Os letárgicos, os catalépticos, veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Vejam, pessoal, que bate com aquilo que a medicina entende. Uma vez que o cérebro está desligado, eu perco a percepção, né? E aí, se eu estou ouvindo alguma coisa, eu vou estar percebendo tudo isso com um princípio inteligente, que é o espírito. Muitas vezes a explicação dos sonhos, né, principalmente na medicina, lógico, tradicional, que não respeita ou não quer ouvir a realidade do mundo espiritual, acredito que sejam movimentações ou transmissões ou excitação do córtex cerebral e que a pessoa tem uma certa recordação disso durante o sono, mesmo ela estando dormindo. A gente não acredita nisso. A gente acredita que durante o sono ou durante o estado cataléptico, o nosso espírito está solto, né? Ele não está ali animando o corpo físico. Então ele aumenta as potencialidades e tem a capacidade de às vezes ouvir, ver e estar presente em outros lugares. 422A. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Então fica bem claro para a gente essa mensagem aí dessa pergunta de número 422. Na pergunta 423, Kardec questiona: na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? E aí, pessoal, vamos ver a resposta dos espíritos? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Então ele está falando aqui para a gente que na catalepsia, na letargia, o corpo está ali, né, vivo, mas ele está como se estivesse se apagando, como se quisesse ir embora. Por quê? Porque o funcionamento do cérebro não está adequado. Então existe um desligamento ou uma tendência a desligar o espírito, o perispírito do corpo. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Sempre que o espírito separar do corpo, gente, acabou a vida. Porque o corpo sem espírito não é nada, é como uma pedra, é como uma rocha, é como um mineral, né? Ele não tem vitalidade sem a presença do espírito. Então, na letargia, não, com certeza não há uma separação definitiva do corpo. Falando em homem que aparentemente morto retorna à vida, nós vamos lembrar dos milagres da ressurreição. Pessoal, o Espiritismo, a gente já viu isso, não acredita em milagres, né? Todos os feitos de Jesus são explicados por Kardec e o Espiritismo, tá? Inclusive, quem quiser se aprofundar sobre os milagres da ressurreição,
basta procurar o livro da codificação da Agênese, lá no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Tem um item lá que é só sobre a ressurreição. Então ele vai contar a passagem do episódio com a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e claro, o mais conhecido, Lázaro. E todos esses casos em que são chamados de ressurreição, né, que a pessoa estaria morta e volta à vida, nada mais são do que mecanismos parecidos ao que existe na catalepsia, né, na letargia, na morte aparente, e que Kardec nos ensina esse mecanismo tanto fisiológico quanto espiritual. Neste livro aí, meus irmãos, da Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. A Ivone do Amaral Pereira é uma baita de uma médium, com vários livros famosos. O melhor deles, talvez, Memórias de um Suicida, mas é uma literatura muito rica, com bastante informação do mundo espiritual. E ela fala um pouquinho sobre isso, tá? Ela não, na verdade, quem passa essa mensagem é o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fala lá: o próprio fluido vital que anima os órgãos, os organismos vivos, quer dizer, todo organismo vivo tem fluido vital, seja uma planta, seja um animal, ou seja a gente. Se encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito em direção à carne se encontravam de tal forma frágeis. Então, no processo de catalepsia e nos processos de morte aparente, está havendo um desligamento do perispírito da pessoa. Com efeito, o poder restaurador de uma alma virtuosa como a do Nazareno para se impor ao fato, substituir as células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com o seu poderoso magnetismo em ação. Então Jesus tinha esse poder, né? Como médium que ele era de curas, né? E a potencialidade do Espírito de Jesus de trazer de volta a vida, ou não é o termo certo, ressurreição, mas vamos usar esse termo, mas de trazer de volta à vida pessoas que estavam realmente ali se encaminhando para a morte do corpo físico. Então, o processo seria um afastamento do espírito do corpo, tá? Vamos falar espírito mesmo, o princípio inteligente. Esse afastamento do espírito, ele pode acontecer, por exemplo, nos processos de superexcitação, por exemplo, o êxtase, né, que a gente vai estudar na próxima aula, se não me engano. Nós já vamos entrar se não me engano, mas é nesse capítulo. Às vezes o espírito preocupado com outra coisa, ou nos processos de emancipação, né, que nem no sono, que nem na catalepsia, vai ter um afastamento do espírito do corpo. Quando existe essa preocupação, essa coisa do espírito distanciado, existe naturalmente uma atração do fluido perispiritual pelo espírito. E isso vai causar uma baixa aderência no corpo. Esse corpo inerte acaba ficando inerte e insensível. Então, sim, pessoal, nesses processos existe ali uma alteração no espírito da pessoa, que faz com que o perispírito vá querendo se desligar do corpo físico. E se não receber tratamento, né, das doenças que causam a catalepsia, ou às vezes tratamento espiritual para esse espírito, ele vai realmente em algum momento vir a desencarnar. Pergunta 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? A resposta dos espíritos:
Sim, sem dúvida. E disso tendes provas todos os dias. O magnetismo é nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Pessoal, as nossas doenças, os nossos problemas, eles são oriundos do nosso espírito. O nosso espírito, quando perfeito, ele vai formar um perispírito, que é o corpo perispiritual perfeito. E muitas vezes você não precisa nem de corpo material e nem de perispírito, como a gente disse. Mas enquanto o nosso espírito não é perfeito, esse perispírito aqui, ó, que é formado do mesmo princípio que o nosso corpo material. Então a gente acredita que existe um fluido cósmico universal, que é como se fosse uma partícula básica, e que uniões dessa partícula vão formar a matéria etérea, que é a matéria espiritual, né? Então quando a gente vê lá o filme do nosso lar, o palácio, o André Luiz andando lá, passeando junto com Lísias, tudo aquilo que nós estamos vendo é matéria. Inclusive o André Luiz, não é o espírito dele, é o perispírito do André Luiz. Né? Mas são formados da mesma substância, que é o fluido cósmico universal. Quando eu tenho uma doença física, eu posso, através do magnetismo humano, tá? Que na verdade não é onda magnética, né? É um fluido do magnetizador, é quem faz o magnetismo. Aqui no caso do magnetismo humano, nós estamos falando do magnetismo animal, aquele que foi criado, inventado por Mesmer. Tá? Então, este fluido do magnetizador pode curar o corpo perispiritual da pessoa. E o corpo físico vai ser curado, porque o corpo físico reflete o que é o meu perispírito, que por sua vez reflete o que é o meu espírito. O que seria o magnetismo espiritual? Seria diretamente um fluido do espírito, sem intermediário nenhum. Então, por exemplo, quando eu faço uma oração, eu posso fazer uma sintonia com um espírito que vai lá e deposita fluidos magnéticos no meu perispírito que podem me trazer a cura também. E a outra forma, que é a que a gente conhece mais, que é o magnetismo misto, né? Que seria o nosso passe na casa espírita. Fluido sobre o magnetizador que conduz e combina com o seu para o benefício do próximo. Então, vai ter ali um médium passista que vai aproveitar o seu magnetismo, mais o magnetismo espiritual, para promover a cura do corpo físico através da resolução dos problemas do perispírito. Então, a título de encerramento, a importância de nos mantermos fiéis às palavras de Jesus, de nos mantermos focados nos objetivos reais da nossa vida, tanto ficando afastados dos vícios, dos pensamentos negativos, hábitos de vida saudáveis, como os hábitos alimentares, o pensamento positivo, atividade física. Todas estas coisas, pessoal, vai fazer com que a gente tenha sono melhor. E aí, uma vez que a gente está dormindo bem, nós vamos com certeza receber inspirações de espíritos que nos querem bem, de espíritos protetores. E essas inspirações, por vezes ou outras, vão surgir no nosso dia a dia, ou no momento que a gente acorda, após um sono reparador, através de um sonho, né? Então, se a gente tiver o foco nestas coisas e estivermos sempre estudando, participando
indo no centro, tomando passe, realmente as portas se abrem, né? E a gente vai ter uma vida melhor. Pessoal, para encerrarmos o nosso bate-papo, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, mais uma vez, Pai, agradecemos a oportunidade da noite, do estudo, de estarmos juntos, amigos, seres fraternos, a buscar a Sua palavra. Senhor Jesus, auxilia-nos, Senhor. Traz a todos nós a sensação de paz, de tranquilidade. Que possamos ser seres humildes, que deixemos de lado o nosso orgulho, que respeitemos o próximo e respeitemos as ideias do outro. Fortalece-nos, Senhor, o pensamento, para que possamos sempre vibrar no Teu amor. Que assim seja, Senhor. Um grande abraço a todos e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.